Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Matheus. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Spring Boot, tá? Levando em consideração que eu fiquei alguns dias aí sem gravar porque eu tô me recuperando de uma virose. E como eu demonstrei também no curso do Java, vou fazer uma forma diferente de vídeo, que eu vou gravar só a tela, não vou gravar o meu rosto, porque às vezes o quadradinho do meu rosto aqui, ele atrapalha a visualização de algumas partes de, de carregamento ou algumas informações até que aparecem aqui no console da aplicação, viu? E hoje, como eu tinha falado na nossa última aula, nós já fizemos nossa primeira forma de receber um JSON e também enviamos o JSON pelo post, pelo Insomnia, na verdade. E lá no Insomnia, nós vimos que temos aquela forma lá de mandar via JSON os dados da entidade que a gente quer salvar e tudo mais. Porém, não é uma boa prática fazer aquilo diretamente do atributo da entidade, diretamente da requisição. Existe um padrão chamado DTO, Data Transfer Object, e é sobre ele que nós vamos falar hoje, viu? Então é isso, vamos lá, vamos para a aula. Então, pessoal, antes de continuar com o código em si, eu tenho que passar para vocês uma ideia do que é DTO. É um padrão tão famoso e tão utilizado no Java. Vamos lá. Quando a gente tem uma API, a gente tem um sisteminha ali que ele vai receber requisições e vai trazer novas informações de acordo com a requisição que foi informada. Vamos supor que nessa API que a gente está construindo, vamos criar um serviço, um endpoint, que vai listar remédios, né? Ou funcionários da farmácia, ou até mesmo médicos que vão fazer requisições lá, etc. Tá. Então o que acontece? Quando você tem esse padrão de objetos instalado na sua aplicação, essa forma de entregar o seu objeto, você não vai precisar entregar todo o objeto em si. Um exemplo, vamos supor que você quer pegar um cadastro de um funcionário. Você quer listar os funcionários. Só que o funcionário ele tem vários campos de atributos, né? Ele tem o ID, ele tem a senha, ele tem e-mail, ele tem função, ele tem nome, ele tem endereço, ele tem CPF, e aí vai. Se você for listar isso tudo de todos os funcionários, você vai pegar um funcionário por página. Vai ficar uma coisa inviável, né? Vai ficar uma coisa feia de se ver e até ruim para a segurança. Porque se qualquer pessoa, qualquer usuário puder fazer essa requisição para listar, ela vai ter informação de tudo, até mesmo da senha ela pode pegar. Então assim, o que o DTO é? O DTO é uma forma de você encapsular essa resposta dentro de uma classe e dentro dessa classe você vai informar só a parte que você quer. Por exemplo, se você quer listar um DTO de um funcionário, mas você só quer que vá o nome e o CPF daquele funcionário. Então nesse DTO você vai programar ali a sua aplicação para ela devolver só o nome e o CPF. Aí você vai poder listar 10 pessoas por página, não vai ter aquele problema de segurança, porque o DTO ele te permite mostrar só aquilo que você quer, daquele determinado objeto que você criou. Então vamos lá, uma imagenzinha aqui para ficar fácil. Nós temos o client, na maioria dos casos é o front-end, e nós temos a nossa aplicação web. O DTO ele vai ser uma camada extra aqui no meio para promover segurança e utilidade na nossa aplicação, seja na hora de entregar ou seja na hora de receber. Então, por boa prática, tudo que a gente entrega por requisição ou recebe por requisição tem que ser feito via DTO. E é isso que a gente vai estar implementando hoje. Então, pessoal, aqui de volta no código, nós podemos ver, como estava sendo feito na nossa última aula, que nós criamos o código aqui, que ele retorna, que ele pega uma string como parâmetro, essa string JSON, que foi aquele parâmetro que a gente viu aqui no nosso Insomnia, ok? Se a gente iniciar aqui o projetinho, botar ele para rodar e fizer a requisição, ele vai pegar esse system out print ln e vai devolver para a gente. Olha só, vou fazer aqui a requisição, send, ok? Então aqui no nosso console nós temos aqui, ó, nosso JSON que a gente enviou lá, ou seja, a gente enviou dados para a API e recebemos dados pela API. Ok, só que vamos supor que nós tenhamos que pegar aqui só o nome da dipirona, ou só a via. A gente não quer pegar aqui o laboratório, bom, por alguma regra de negócio, uma regra qualquer da empresa. Como é que a gente faz aqui? Não tem como separar isso aqui em partes. Então aqui que a gente começa e a gente cria a classe, né? Fazendo o nosso padrãozinho aqui. Vamos lá, começar com dados
cadastro remédio. Lembrando que classes começam com letra maiúscula, né? Padrãozinho do Java. E aqui nós vamos colocar dados, padrão também. E dentro disso aqui vamos colocar um dados também. Ok. Só que aí a nossa IDE ela já reclama, porque isso aqui não existe, né? Isso aqui não existe. O que é isso? Vê que nem compila. Eu salvei aqui, ó, o DevTools tentou reinicializar e não compila. Então a gente tem que criar essa classe. Só que ao invés de criar uma classe, eu apertei o Ctrl mais um, que ele já vai, como se eu clicasse aqui, ó. É a mesma coisa que eu apertar o Ctrl mais um. Ctrl mais um, ele abre esse menuzinho aqui. Pois bem, ou clicando aqui. Então tá, com o Ctrl mais um aqui, a gente pode vir e criar uma classe. Porém, eu acredito que agora tem um recurso do Java, que é o Create Record. O que é o Record? É uma classe, é um padrão de classe mais moderno, que ele é mais enxuto, ele permite algumas facilidades extras. Então, nós vamos estar criando esse DTO, esses padrões de DTO, sempre dentro de records. São classes que não precisam daquela parafernália toda de hashcodes e etc. Vocês vão perceber isso aqui agora. Então, lá, vamos criar aqui, Create Record. Vamos lá, certinho o nome. Só que ao invés de botar dentro da classe Controller, eu vou botar dentro da classe do pacote remédio. Ok, tudo que tiver aqui para remédio vai ficar no remédio, no pacote remédio. Fins. Ok. Então, pessoal, com a nossa classe aqui, o nosso record criado, vocês podem reparar aqui que não veio public class, mas sim public record, que torna ela uma classe mutável, sem necessidade de getter, de setter, de construtores e blá blá blá, tudo mais. Então fica muito mais fácil de se lidar com isso para esse tipo de padrão. Encaixa perfeitamente. Então tá aqui a nossa classe. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os nossos dados aqui da requisição e vamos colocar aqui, dentro do parêntese como parâmetros para essa classe. Então eu já copiei tudo para ficar mais dinâmico o vídeo, vou dar um Ctrl V aqui. Mas é simples, é só vocês irem lá, pegar cada um dos parâmetros que estão enviando lá na requisição e botar aqui desse jeitinho aqui, certinho. Ok, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que botamos um string nome, uma via, uma string lot, uma string quantidade, uma string validade e um laboratório. Ok, string, eu acredito que você que já está aqui, você já sabe do Java o que é. O string é aquela forma de você mandar uma mensagem, algum dado entre parênteses, entre aspas. Amor, isso aqui é uma string. Ok, então, por exemplo, um nome aqui na string, básico, Mateus. Ok, a gente pode enviar isso aqui, como a gente viu, no nome aqui de Pirona. Certinho, string. Só que aqui, a gente botou essa via de uma forma que ela vai ser um enum, que vai ser um dado constante, ou seja, ela não pode ser alterada, para evitar problemas na hora da compilação da nossa aplicação. Então, já que a gente pode ver que está reclamando aqui, está dando problema, porque isso aqui não existe, nós vamos criar. Então vamos lá no Ctrl mais um novamente, e aqui ao invés de criar um record ou uma class, nós vamos criar um enum, create enum. Ó, create enum. Ok, vou criar aqui esse enum dentro do pacote remédio, certinho, o nome está certinho, finish. Então aqui, pessoal, para ficar mais na prática aqui, para a gente entender de fato o que é um enum são valores constantes, para ficar de fácil manutenção o código e também para facilitar na hora lá do funcionário botar a escolha da via. Vamos supor que aqui na nossa requisiçãozinha, o funcionário invente de botar aqui uma via que não existe. Pedal, uma via pelo pé, uma via que não existe na ciência. Vai dar errado para o nosso sistema, porque não vai ter nenhum medicamento que vai ter esse tipo de via. Então, para não deixar o usuário botar qualquer coisa, nós vamos escolher as opções que ele vai poder botar. Então aqui nós vamos colocar o padrão das medicações aqui, da administração das medicações, né? São remédios via oral, via nasal, via venoso, via intramuscular, via retal,
E por enquanto tá bom. Qualquer coisa eu implemento mais depois. Mas para vocês terem uma noção, o que é? O enum, todas as propriedades dele são em letras maiúsculas e separadas por vírgulas. Ok. Agora que a gente fez aqui esse enum, nós vamos voltar aqui nos nossos dados de cadastro médico, nosso DTO, e vamos fazer laboratório. Mesma coisa, ó. Ctrl 1, Create Enum. Por quê? E dentro do pacote remédio, certinho. Por quê? Porque é a mesma história. Existem laboratórios pré-definidos. Então, se por acaso algum dia chegar um laboratório novo naquela farmácia, é só o programador ir lá e colocar. A gente não fica bacana a gente deixar essa permissão para qualquer pessoa ir lá e tentar digitar, que pode complicar o nosso sistema. Porque se ele botar aqui um laboratório que não existe, o nosso sistema vai dar erro, vai dar exceção, vai dar problema e por aí vai. Então, assim, boa prática. Vamos lá. Vou botar aqui nome padrão de alguns laboratórios, não vou botar todos. Medley, não sei nomes de laboratórios. Tá bom, por enquanto tá bom, vou deixar só esses dois. Agora, pessoal, que eu terminei aqui o laboratório e terminei também a via, vocês podem ver que o nosso DTO e salvei, o nosso DTO também está completo, sem dar erro, e o nosso remédio controller também está completo, sem dar erro. E aqui está o nosso DTO, formando os dados como parâmetro, e depois pegando esses parâmetros da nossa requisição e botando no systemout.println. Agora, pessoal, que está tudo completinho aqui, vamos lá no Insomnia fazer nossa requisição dessa forma para ver o que vai acontecer. Antes aqui eu quero só fazer uma mudança simples. Vou deixar aqui escrito como se a gente estivesse escrevendo normal, ó. Que eu botei tudo em letra maiúscula. Ok, ó, merda. Ok, certinho. Vamos lá, vamos mandar a nossa requisição. Opa, de um erro 400 BAT request. O que significa? Que algum desses campos aqui veio preenchido errado. E aí, para um pouquinho o vídeo, analisa o seu código e tenta identificar o que a gente escreveu errado. Já dei a dica aqui antes, quando mexi. Ok, vamos lá então. Agora que deu esse erro aqui, qual foi a nossa falha? O oral e o medley, eles são enums. Enums são com letra maiúscula. Isso vai ser uma especificação implementada no front-end. Então, quando o seu client lá, o seu front-end for programado de acordo com a sua API, o usuário que ele for escolher a opção do medley ou do oral, vai estar tudo em maiúscula. E isso vai evitar que ocorra esse erro aqui de BAT request. Agora vamos mandar o send. Opa, mais algum erro aqui na nossa aplicação. Então, pessoal, dei só mais uma olhadinha aqui que eu já identifiquei rapidinho também qual foi o problema. Bom, se a nossa quantidade aqui está em string lá no nosso código, nós não podemos mandar sem as aspas, né? Senão vai dar erro. Então vamos botar aqui aspas. Ok, send. Novamente erro. Qual o problema dessa vez? Caso vocês se deparem com alguns errinhos que forem acontecendo, é muito simples de resolver. A maioria das vezes, o próprio Spring te manda logs de erro aqui, ó. Ele já fala aqui, ó, você está botando medley no lugar que está escrito medley e hat. Ou seja, eu escrevi errado lá na classe, ó. Eu botei medley ao invés de medley. Aí é facinho, só vim aqui corrigir, né? Salvar, Ctrl S, esperar o projetinho reiniciar. E pronto, fazer a nossa requisição agora. Ok, requisição concluída. A gente vem aqui na nossa instância, aqui no nossa aplicação, e já vê aqui no console que já veio, ó, já foi cadastrado, e é isso. O processo foi concluído via DTO. Pessoal, isso aqui é uma demonstração de como o Java é extremamente tipado. Se você botar coisinhas diferentes, por mais que seja um ponto, um traço, uma letra minúscula, uma letra maiúscula, pode dar problema e isso requer uma atenção muito grande, viu? Agora, pessoal, vocês viram que nós já estamos enviando requisições e recebendo requisições usando um padrão chamado DTO. Ok. E se eu apagar esse campo aqui, ó? Perdão. Se eu apagar esse campo aqui, ó? Só apagar. Se eu não enviar na requisição, será que ele vai assim mesmo? Vou fazer, ó. Foi, ok. O que será que o nosso aplicativo vai ler no console? Vamos ver os campos, ó. Veio o dado cadastro remédio, veio o nome que a gente botou, veio a via oral, veio o lote, veio a quantidade certa, a variedade certa, e no laboratório que a gente apagou lá, veio null. Ou seja, se por padrão aqui, a nossa aplicação ela vai enviar o recorde colchete, nome, valor,
vírgula, nome, valor, vírgula, nome, valor, vírgula, e assim por diante. E quando você não enviar um campo, se você não tiver implementado a validação e ela aceitar null, ela vai mandar null para você, porque você não botou nada lá. Ok, então o que nós fizemos hoje? Hoje nós aprendemos a fazer essas requisições, essas transferências de dados, seja recebendo ou enviando, pelo padrão DTO via record. Esse record vai ser a mesma coisa que uma classe debaixo dos panos, né? Vai fazer o mesmo trabalho, só que vai ser muito mais enxuto, vai deixar o seu código mais leve, mais bonito e mais fácil de se ler. E aqui a gente viu que funcionou tudo certinho. O nosso padrãozinho já está pré-configurado. E agora, qual é a nossa intenção? Agora suponhamos que aqui nós não possamos receber dados nulos, né? Porque pode ser uma coisa o nome de um funcionário, você não tem como fazer um cadastro de um funcionário nulo que não tem nome. Então, assim, nós temos então que aprender a fazer validações dos campos que nós criamos aqui para a nossa requisição, e também temos que aprender a salvar isso, a persistir isso em bancos de dados. Mas isso é uma coisa mais para frente, para as próximas aulas, viu? Então, por hoje é só. Eu agradeço pela atenção de vocês e em breve teremos mais aula aqui de Java e de Spring Boot. Se está gostando, dá aquele joinha, compartilha e eu espero que te ajude bastante no seu conhecimento aí profissional. Tamo junto. Até a próxima.